Amém? Amém? Espírito pentecostal estão aqui essa noite? Amém? Então pegue a sua Bíblia, se coloque de pé nesse lugar em nome de Jesus e abra a espada de Deus gume no livro de Êxodo, o capítulo de número 40, versículo de número 34. Nós já louvamos, já adoramos a Deus, e agora chegou o momento mais importante do culto, é a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe avivamento sem palavra. Eu acredito no avivamento bibliocêntrico. Quantos estão comigo, diga glória a Deus. Quantos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Jesus, segundo livro, capítulo. Êxodo capítulo 40, versículo de número 34, que diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Parafrasear esse texto, 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu guardar um pouquinho. Glória. Bem, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É mais um texto, você vai entender porque eu estou lendo esses textos. Ageu capítulo de número 2, versículo de número 9. Somente, vou ler o versículo 9 todo, somente o versículo 9. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Coloque a Bíblia no seu lugar. Quando eu estava ali no meu canto, Deus me mostrava dois demônios muito grandes bufando e irado contra esta festa. Mas no momento em que a cantora Valquíria cantou aquele hino, o pastor fez a oração, ele se contorcia todo atribulado e agoniado por causa dessa festa. Mas eu quero fazer algo sobrenatural aqui neste lugar. Se coloque de pé todos os que estão dentro dessa casa, todos. Mais uma vez Satanás perdeu a batalha. Dá a mão para esse irmão aí que está do seu lado. Hoje vai ser muito maior do que ontem. Ontem tremeu tudo aqui. Hoje a glória vai ser maior. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Levante a mão dele para cima o mais alto que você puder. Esse demônio se torcia todo enquanto os irmãos glorificavam. E como eu fiz ontem, vou repetir essa noite, mas eu quero pedir que seja muito melhor do que ontem. Você vai glorificar a Deus por 3 minutos antes de eu começar a pregar. Eita, já estou vendo aqui uma espada descendo do céu. Eita glória! Ramanjo que manara suri me candaraia.
Tenho palavra para agradecer. Amém? Eu quero pregar uma mensagem essa noite subordinada ao seguinte tema: quando a glória enche a casa. Repita comigo: quando a glória enche a casa. Pode ser melhor: quando a glória enche a casa. Eu li diante de vós os 3 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro escrito, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro da Torá, Êxodo, que tem como significado a palavra saída. O capítulo 40, li também 2ª Crônica, um dos livros históricos do Antigo Testamento, no capítulo de número 7, e li também um livro profético do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Entre esses 3 textos, há uma semelhança em todos eles. Nos 3 textos aparece a palavra casa, que são simbolizadas, ou seja, são referência de 3 lugares de adorações no Antigo Testamento. O primeiro texto fala do tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda coberta com peles de cabra, aonde Deus deu a Moisés no monte, em uma revelação, todo o seu comprimento, largura, altura, objeto que teria nele. Este tabernáculo serviria como santuário da presença de Deus diante de Israel. Esse tabernáculo, ele tinha dentro dele uma das maiores relíquias de toda a história, e que até hoje muitos arqueólogos procuram em os 4 cantos do mundo, que é a Arca da Aliança. Quando Deus disse a Moisés, Moisés constrói uma Arca da Aliança. O que era uma arca? A arca era uma caixa de madeira de acácia coberta com ouro. Deus disse: Moisés, constrói 2 querubins de ouro, que vão ficar prostrados em cima do propiciatório da arca. As suas asas tocarão umas às outras. Essa será a simbologia da minha presença. A Arca da Aliança, ela é conhecida na Bíblia Sagrada como o maior símbolo da presença de Deus. Não é à toa que lá no livro de 1 Samuel, quando Israel está pelejando contra os filisteus, e os profetas
do teu filho, da descendência construirá. Salomão constrói uma das maiores relíquias de toda a história, um dos templos mais lindos de toda a história de Israel. Nunca se viu um templo como o de Salomão, de ouro. As melhores iguarias da terra foram implantadas neste templo. Agora, quando se termina a grande construção do templo, Salomão manda que Israel trouxesse todos os sacrifícios. Eu vou já adiantar uma coisa: sem sacrifício não tem glória, sem sacrifício não tem presença, sem sacrifício não tem unção, sem sacrifício não tem poder, sem sacrifício não tem manifestação. Tem gente que quer glória, mas não tem sacrifício. Tem gente que quer unção, mas não paga o preço. Deixa eu continuar a introdução. Cá estava no lugar santo. Eles não colocaram fogo no holocausto, prepararam no altar todos os holocaustos. Salomão reúne os sacerdotes e mais uma vez eles começam a adorar e a dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, louvado é o teu nome, de eternidade a eternidade não há Deus, grande é o teu poder, Deus de Israel, bendito seja o teu nome. De repente, a mesma nuvem, a fumaça da glória de Deus começa a entrar dentro do lugar santo dos santos, e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Os sacerdotes não aguentavam de pé. Tiveram aqui, botar a boca no pó e continuaram: bendito és tu, eterno, santo é o teu nome. A Bíblia diz que desce fogo do céu, consome o holocausto, e toda Israel se prostra diante dele. Enviam a glória de Deus, encheu os quatro cantos da casa. E quando Deus aceita o sacrifício, Deus fala a Salomão: Salomão, assim diz o Senhor, a minha glória habitará, o meu nome estará sobre esta casa pelo século dos séculos. Se alguém pecar contra mim e se virar em direção a esta casa e orar, eu virei do céu e perdoarei os seus pecados. Se alguém for levado cativo e se virar para casa que chama pelo meu nome, eu trarei de volta do cativeiro e farei maravilha no meio de vós. Assim diz o Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E diz o Senhor: agora os meus olhos estarão atentos e o meu ouvido estará ouvindo a oração que se fizer neste lugar. Israel teve o primeiro templo chamado Tabernáculo, Êxodo 25, capítulo 30. Teve também o segundo, Salomão constrói, mas este templo foi destruído por Nabucodonosor no cativeiro babilônico. A casa do Senhor foi devastada. Ezequiel vê a visão da glória do Senhor sair do templo. Quando ele escreve Ezequiel, capítulo 8, quando Deus disse a Ezequiel: pegou-me o Senhor pelos cachos de minha cabeça e levou às portas da casa do Senhor e me disse: Ezequiel, vê. E vi os anciões virados para o sol, adorando o sol. E Deus disse: verás coisas piores. Ezequiel, entra. E fui e vi as mulheres chorando por Tammuz. Verás coisas piores. Vem, Ezequiel. Eu olhei na parede do templo e tinha répteis, animais, quadrúpedes, animais imundos. E Deus disse: Ezequiel, verás coisa pior.
muito maior que a da primeira. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Na casa em que Zorobabel reconstrói, não tinha mais a Arca da Aliança. Esta profecia, ela ecoa até os dias de hoje. Porque Epifânides coloca o porco no lugar santo, profanando o templo. Herodes reconstrói e levanta no templo de Cristo. Mas um dia Jesus passa no templo e diz: viu essas pedras aqui? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Vocês me matam e em 3 dias eu levanto outro templo. Deixa eu começar a pregar. A primeira coisa nos 3 capítulos, observa-se primeiro, quando a Arca da Aliança entrava dentro das casas, havia uma repleta, espontânea, incomparável, belíssima adoração entre o povo de Israel. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, para que a glória encha a casa, é necessário primeiro haver adoração ao Deus invisível, mas real, ao Deus incomparável, ao Deus santo, ao Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro, o que abre porta ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, o que esmagou a cabeça da serpente, que foi ao inferno e bradou o brado de vitória. Sabe por quê? Que em muitos lugares não tem mais glória? Porque esqueceram que igreja é lugar de adoração. Igreja não é banco para você fazer empréstimo. Igreja não é festa para você vir somente pular e ir embora. Igreja não é loja para você ficar entrando. Igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar de adoração. Tem que vir na hora. Tem que vir na hora. Para Deus, adoradores chegaram aqui. Chegaram. Deixa eu ver. Tem adorador de cima. Tem. Cadê o adorador? Adoravam ao Deus que é maior que todas as coisas, ao Deus que está acima de tudo. Entenda, quem está em cima é maior do que todos. Quem está em cima é porque não tem ninguém do tamanho dele. Quem está em cima é porque merece estar em cima. Quem está em cima é porque debaixo dele tem todos aqueles que temem o seu poder. O nosso Deus não está embaixo, o nosso Deus está em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Acabou-se a glória porque muitos lugares esqueceram de adorar. A pessoa entra no culto só para pedir. Esquece quem está presente aqui, manda no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que até os demônios tremem e estremecem diante da sua glória. Eu quero dizer para você essa noite, ei, Deus quer restaurar primeiro nesse lugar a adoração dentro da igreja. Tem crente que não sabe mais adorar. Perdeu o costume, mas sem adoração não tem glória. Sem adoração, igreja vira empresa, pastor vira empresário, igreja vira plateia, e tudo vira show. Mas aonde tem adoradores, só tem lugar para adorador. Pastor é profeta, e se tu crê que eu sou profeta nessa noite, vai recebendo a presença dele agora.
sacerdócio na época era um cargo de alta importância religiosa em Israel. E quando a glória enche a casa, quando o sacerdote não consegue de pé, é Deus dizendo assim: quando a minha glória entra na igreja, não tem lugar para autoposição, não tem lugar para soberba.